de Ellen White. O tema, como está projetado, é uma voz profética para o tempo do fim. Em realidade, como adventistas do sétimo dia, nós cremos que toda a nossa mensagem é fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia. Portanto, nós advogamos o princípio da sola scriptura, da Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Agora, a pergunta que surge é, mas se nós aceitamos a Bíblia e cremos que tudo que é necessário para a nossa salvação está nesse livro, por que nós aceitamos também a manifestação do dom profético no ministério, ou seja, na vida e obra de Ellen White? Não seria isso uma contradição? Você alega que a Bíblia é suficiente e ao mesmo tempo você aceita a manifestação do dom profético? E eu gostaria no final, antes da nossa conclusão, de responder uma pergunta também. Pode alguém ser salvo sem crer em Ellen White ou aceitar o seu dom profético? Bem, a pergunta é exatamente essa que nós já fizemos. Por que uma voz profética para o tempo do fim? Eu creio que tudo que a Bíblia diz é para nossa edificação. Afinal de contas, Jesus, dialogando com Satanás lá no deserto, ele diz que não só de pão vive o homem, mas da palavra que mais me encanta, da palavra que mais eu gosto? Não, de toda a palavra. Portanto, nós temos um compromisso não só com o princípio da exclusividade da Escritura, mas da totalidade da Escritura. Agora, por que nós aceitamos também uma manifestação moderna do dom profético? Antes de entrarmos, ou procurarmos responder essa pergunta, deixa eu só dizer para vocês uma coisa. Como adventistas do sétimo dia, nós não cremos que os escritos de Ellen White são uma extensão à Bíblia, um acréscimo. Porque se nós colocássemos dessa forma, nós incorreríamos no problema lá de Apocalipse capítulo 22, que diz que se alguém fizer qualquer acréscimo ou qualquer subtração. Mas eu gostaria nessa oportunidade de compartilhar com vocês 3 razões básicas que eu creio que me levam pessoalmente a aceitar o dom profético de Ellen White como importante para nós nesses dias finais da história humana. A primeira razão é o padrão de restauração da verdade. Há um texto bíblico no profeta Amós, isso é Amós capítulo 3, verso 7, onde diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não nos surpreende. É lógico que nós não precisamos conhecer o futuro em todos os detalhes. Eu até fiz uma vez uma palestra num lugar onde eu falei um pouquinho sobre a bênção de não conhecer o futuro. Imagine se você soubesse todos os detalhes dos problemas de saúde e possíveis acidentes que ocorrerão na sua vida. Você já vai morrer com problema psicológico antes do tempo. E nesse sentido que em inglês a gente diz até que ignorance is bliss, ou seja, que a ignorância é um fator de felicidade. E Jesus disse, basta cada dia um seu mal. Mas no desenvolvimento da história humana, do que vem pela frente, o que nós precisamos saber está revelado. Isso que é importante, Deus não surpreende nesse sentido, mas eu posso ser surpreendido pela minha ignorância pessoal. Agora dê uma olhadinha, se você tiver condições, nesse diagrama que está projetado ali. É uma forma de tentar ilustrar ou tornar gráfico esse conceito. Existe um princípio que Deus usa que é o seguinte: nos grandes momentos da história humana, nos quais a verdade e o erro estão em tensão,
ou em conflito, e a verdade precisa ser restaurada. O processo de restauração da verdade ocorre com a manifestação do dom profético. Veja, qual foi a primeira grande crise após a queda da humanidade? O dilúvio. Havia um profeta ali, com certeza, Noé, chamado de pregoeiro da justiça, até na Bíblia. Depois, no cativeiro egípcio, também houve necessidade de uma restauração da verdade. Lá estava Moisés, sem levar em consideração os seus irmãos, ou seja, Arão e Míriam. E depois, no período obscuro da apostasia sob o reinado de Acabe e Jezabel, estava Elias e seu sucessor Eliseu. No caso do exílio babilônico, nós temos pelo menos 3 profetas que se sabem. Por questão de tempo, eu coloquei, aliás, de espaço, eu só coloquei ali Daniel, mas você tem Jeremias e Ezequiel também. E quando o judaísmo havia caído num formalismo tremendo e Jesus veio pela primeira vez, lá estava João Batista, sem considerar os apóstolos de Cristo, que também eram profetas, e Jesus o maior de todos os profetas. Isso é interessante, mas um ponto que eu gostaria de destacar nesse lado é que o Valdecir Simões Lima, que é aquele letrista até que o melhor lugar do mundo escreveu a letra até daquele, me chamou a atenção uma vez que eu não tinha pensado antes, é que a característica básica de cada uma dessas crises converge no tempo do fim. Por exemplo, o mundo não será destruído, não por água, mas por fogo. Nós não estamos no cativeiro egípcio. Talvez você não tenha entrado nesse detalhe, mas o tema do Egito é presente também no Apocalipse. Algumas das pragas têm seu antecedente no Egito, até. Até um amigo escreveu uma tese, o nome dele é Edwin Reynolds, escreveu uma tese sobre os temas Egito, Sodoma, Gomorra e Babilônia no Apocalipse. Então, é óbvio que nós estamos no cativeiro desse mundo. E por acaso o mundo não está em apostasia? Eu costumo dizer que nós estamos piores hoje do que no passado. O profeta Isaías, ele usa de ironia no seu livro. Ele diz ali que alguém vai lá, corta uma árvore, pega parte do tronco, esculpe, faz a forma de um deus, e com o resto da lenha que sobrou daquela árvore, se esquenta no inverno. Que história é essa que você faz o seu próprio Deus? Que Deus é esse? Mas no passado, as pessoas usavam a madeira, usavam o ferro, ou metal, melhor dito, o mineral, eles esculpiam, davam a forma de um Deus e adoravam. Mas você já percebeu que hoje, sob a influência da nova era e do misticismo oriental, crê-se que o próprio mineral, os cristais, têm poder de atrair a energia cósmica e assim por diante? Eu estava fazendo uma vez uma reunião, um fim de semana para pastores e anciãos em Fortaleza, no Ceará. E na sexta-feira, quem me pegou no aeroporto me mostrou alguns lugares, entre eles o belo mercado público. Porque eu gosto de visitar o mercado, ali você vê o que as pessoas consomem mesmo. Porque supermercado é tudo quase que a mesma coisa, mas ali você tem uma ideia mais do que acontece no local. E no estacionamento havia uma longa mesa com tudo que é tipo de pedra. Tinha a pedra da felicidade no amor, a pedra da saúde, a pedra disso, daquilo e da prosperidade financeira. Eu pensei, se eu comprar uma coleção delas, nada de ruim vai me acontecer. Aí eu cheguei para a mulher que estava vendendo e perguntei para ela, isso funciona? Sim, com certeza. Aí eu disse para ela, então não vou comprar nenhuma pedra sua. E ela tomou um susto, por quê?
Ele disse, olha, com tanta pedra da prosperidade financeira, você deve ser a pessoa mais rica dessa cidade aqui. Aí ela diz, não, isso funciona para quem acredita nisso, né? Eu quase disse, então você não acredita no que você está vendendo? Mas você percebeu que no passado, os povos antigos pelo menos davam uma forma, e hoje a nossa geração, a nossa civilização crê que o próprio mineral tem essa propriedade, nem precisa dar forma a ele. Agora, além disso, o tema do exílio babilônico não aparece no Apocalipse? Lógico, você tem até alguns hinos de triunfo sobre Babilônia. E Jesus não está para vir a segunda vez, não a primeira, mas a segunda vez. Ora, se em todos esses momentos cruciais da história humana, onde a verdade e o erro estavam em conflito e a verdade precisava ser restaurada, houve uma assistência profética, será que a final restauração da verdade em preparação para a segunda vinda de Cristo, na qual todas essas características convergem, seria uma honrosa exceção, nenhuma assistência profética? Como igreja nós cremos que não é uma exceção, mas assim como houve uma manifestação antes, haveria nos últimos dias também. E nós temos a promessa que é bem clara de Joel, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito, os velhos sonhariam, os jovens teriam visões e assim por diante. Eu não vou comentar esse texto porque nós já tratamos dele ontem à noite, então se alguém tiver interesse pode dar uma olhadinha ali, mas eu destaquei que nós precisamos fazer uma distinção entre recebimento de revelações proféticas e, por sua vez, o chamado ao ofício profético, que é diferente. Eu entendo que o texto diz que não haverá limites à manifestação do Espírito nos últimos dias. Mas se alguém mais for chamado para o ofício profético, Deus o sabe e isso é suficiente. Agora, a segunda razão pela qual eu creio que uma manifestação moderna do dom profético é importante, é a complexidade do mundo no qual nós vivemos. Se você tiver a oportunidade alguma vez de visitar Buenos Aires e for tomar um voo de Buenos Aires, quem sabe mais para o norte da Argentina, aproveite a oportunidade e dê uma olhada pela janela do avião para ver ali o grande delta do Rio Paraná. Esse delta, segundo eu fui informado, ele tem cerca de 300 quilômetros de extensão e na parte mais larga são 80 quilômetros. Mesmo com os modernos meios de navegação que nós temos hoje, como GPS e outras coisas mais, quando um navio chega em Buenos Aires e tem que subir o Rio Paraná, um piloto local é designado para conduzir o barco pelo canal que tenha a profundidade suficiente para navegação, porque senão é muito fácil errar o canal e entrar num que não tem essa profundidade. Nós podemos comparar a história humana a um grande caudaloso rio, que passa por vales e montanhas, e antes de desembocar no oceano da eternidade, ele forma um grande delta, cultural, filosófico, religioso e assim por diante. E foi precisamente para essa ocasião, esse delta no qual nós estamos vivendo, é que Deus proveu uma voz profética para nos guiar em segurança. Não se esqueça de que, de acordo com Paulo escrevendo ao seu amigo e discípulo Timóteo, ele diz, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu não lembro outra passagem bíblica onde nós temos tamanha concentração de qualificativos negativos do que
em 2 Timóteo capítulo 3. Porque sabe que haverão pessoas que serão isso, aquilo, e vai embora. É praticamente uma radiografia, ou uma tomografia computadorizada da nossa geração. E também, 2 Timóteo 4,3 diz, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas até sentirão coceira no ouvido, querendo ouvir a heresias e não a verdade. Em realidade, o nosso mundo hoje passa por uma profunda crise, uma crise sem precedentes. E hoje nós temos aquilo que se chama o surgimento de várias ideologias no mundo. A nova geração se cansou com a ironia do modernismo e da cultura ocidental e questionam hoje praticamente toda forma de autoridade. Vendo a corrupção que impera em muitos lugares, eles simplesmente não aceitam mais. Só que isso gerou uma coisa que se chama a ascensão e triunfo do eu moderno, ou seja, do egocentrismo. Ali tem um livro muito interessante de um autor, até cristão, e esse livro está traduzido e disponível em português também, mas só como um exemplo do que se passa hoje no nosso mundo. Algumas pessoas falam da existência de 112 identidades de gênero, não necessariamente gêneros, mas identidade de gêneros que são mencionados, e se você quiser dar uma olhada na lista, você pode até entender de inglês, mas eu lhe desafio se você conhece, aliás, consiga definir cada termo que é usado hoje. Há pessoas que hoje amam tanto o seu animal de estimação que decidem casar com ele. Há pessoas que casam com a árvore. Puxa, essa árvore dá uma sombra tão bonita e tal, e vou casar com ela. E uma coisa que pode até lhe surpreender, há mulheres que diante do espelho casam consigo mesmas. Eu decido prometer me amar por toda a minha vida, até que a morte venha. Mas eu soube de uma delas que se cansou dela mesma e decidiu se divorciar dela. Esse é o mundo no qual nós vivemos. Hoje nós temos tudo. Eu não gostaria de ser, como é que se diz, judgmental, não gostaria de realmente falar mal de ninguém, mas o meu ponto é uma coisa: quer queira, quer você concorde ou não, nós estamos vivendo como civilização numa grande crise existencial. Esse é o mundo no qual nós vivemos. Agora, isso ocorre não só no mundo em geral. E o que você me diz do cristianismo? A Universidade Gordon Conwell, nos Estados Unidos, tem um centro de pesquisa sobre o status do cristianismo global. E este ano, nós chegamos ao patamar de 53 mil denominações e ritos cristãos, todos eles alegando ter base bíblica. É uma loucura. Se você quiser dar uma olhada nesse site, você vai encontrar isso. Não tem a lista delas, porque seria quase que impossível. Das grandes religiões do mundo, com exceção do hinduísmo, talvez, porque o hinduísmo é por natureza pluralista. Você tem milhões de deuses. Você pode montar o seu próprio Deus aqui. Então, é outra história. Mas das demais grandes religiões do mundo, eu não creio que nenhuma esteja tão subdividida como o cristianismo hoje. Se o cristianismo, veja o que eu estou dizendo, se o cristianismo fosse um grupo homogêneo, todos crendo a mesma coisa, eu teria minhas dúvidas sobre a necessidade de uma voz profética para os últimos dias. Mas diante de
toda esta subdivisão do cristianismo com credos conflitantes uns dos outros e todos alegando ter base bíblica, eu acho que se na história humana nós precisaríamos de uma voz profética, não para substituir a Bíblia ou para acrescer a Bíblia, mas para nos levar de volta à Bíblia, eu creio que esse é o dia. Essa é a época que nós mais precisamos de uma voz que nos ajude a deixar que a Bíblia fale por si mesma, sem essas tradições humanas impostas à Bíblia. A terceira razão e última é a tentação da cultura. Se você tiver o privilégio, quem sabe alguns de vocês já tiveram lá, você for para Manaus e tiver uma oportunidade, não deixe de visitar o Encontro das Águas do Rio Negro e Solimões. Você pega um barco lá. Eu fui uma vez ali, até tinha 2 garrafas ali comigo, e eu enchi de água de um lado do barco e de outro, e você vê a distinção ali da água de um e de outro. Esse é um fenômeno que, segundo os especialistas, esse encontro das águas ali, que não é a praia, mas são 2 rios diferentes, ele se estende por pelo menos 5 quilômetros. E ele é devido pelo menos a 3 fatores. Um deles é a composição da água. O Rio Negro, como o próprio nome diz ali, tem mais componentes orgânicos da floresta amazônica. Por sua vez, os Solimões têm mais areia. Outro elemento é a velocidade. Se eu lembro bem, o Rio Solimões corre mais rápido, o dobro da velocidade do Rio Negro. E por sua vez, a temperatura dos 2 rios é diferente. Mas depois de correrem lado a lado os 2 rios, por cerca de pelo menos 5 quilômetros, a água se mistura e você não vê a diferença, e é o grande rio Amazonas. A história do cristianismo tem demonstrado que movimentos religiosos normalmente conseguem manter a sua identidade por 2, 3 séculos e depois eles tendem a se aculturar ou reaculturalizar e perder a sua identidade. Há um texto na Bíblia muito importante. Eu acho que um dos textos mais significativos sobre esse fenômeno, 1 Samuel 8:5. Você lembra que os anciãos de Israel, os filhos de Samuel, não andavam nos caminhos? Eles chegaram para Samuel em Ramá e disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Que texto profundo no seu enunciado. Isso não aconteceu só lá, isso é praticamente um princípio sociológico que ocorre que nos acompanha desde então. Lembram que aqui ocorrem 3 declarações importantes. A primeira deles: vê, já estás velho. Essa expressão não foi usada lá para Samuel como num belo sentido japonês. Porque para os japoneses, quanto mais velho a pessoa, mais a sério é tomada, por 3 fatores. Em primeiro lugar, porque a pessoa supostamente tem mais experiência, acumulou experiência de vida, acumulou conhecimento, e o terceiro fator é que logo a pessoa vai virar um ancestral, e eles veneram os ancestrais. Então não é no sentido japonês, é no sentido mais brasileiro. Você é bananeira que já deu cacho. Você conhece a expressão? Porque a bananeira só dá um cacho e depois você corta o tronco para vir outro broto ali para produzir outro, porque a bananeira só produz um cacho. Então chegaram para ele e disseram: olha, Samuel, você é bananeira que já deu o cacho, cai fora porque nós queremos lhe substituir.
Que incrível! Isso já foi dramático. Mas a segunda declaração ali é: teus filhos não andam pelos teus caminhos. Que declaração triste. Eu conheço muitas famílias, até alguns que trabalham na Associação Geral, onde a gente trabalhou 14 anos, onde, e talvez muitos aqui também, onde quando os filhos eram pequenos, era tão bonito, a família se reunia para o culto, para os cultos em casa, eles então cantavam, liam a Bíblia, oravam juntos, e muitas vezes quando se contavam a história, quando nossos filhos eram pequenos, a mesma coisa acontecia. A gente lia aquele livro, Mil Cairão, ao teu lado, mas as crianças queriam, por favor, pai, mais um capítulo, não só esse, não, mas é hora de dormir, não, mas mais um capítulo. Mas em muitas famílias, quando os filhos eram pequenos, a família estava unida. No momento em que os filhos foram para a escola, os valores começaram a mudar. No ensino médio as coisas se complicaram. E na faculdade, finalmente, a religião foi abandonada. E tudo que resta para os pais é orar e chorar, pedindo, clamando a Deus pelo retorno dos filhos à fé que uma vez eles abraçaram. Agora tem um outro ponto aqui. Constitui-nos um rei sobre nós para que nos governe como tem todas as nações. Nós não queremos ser diferentes dos demais. A cultura exerce uma pressão muito grande. Eu acho que aqui em Curitiba tudo é perfeito, né? Vocês não têm esse problema. Mas em outros lugares onde nós seres humanos ainda somos pecadores, o filho chega em casa e diz: pai, você sabe que lá na escola todos os meus colegas têm um iPhone 17 Plus ou coisa assim, só eu que estou com esse velho aí, 13 ainda ou coisa assim. A pressão é tão grande que eu quero o mesmo que os outros têm e não quero ser diferente. Isso ocorreu com a nação de Israel e muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes a diferença entre o santo e o profano não é mais clara. Era uma vez, mas mais e mais. Eu sei que eu preguei uma vez um sermão no NASP, Engenheiro Coelho, nos idos tempos, onde eu usei uma expressão que se tornou um pouquinho conhecida. Eu disse que hoje nós temos café descafeinado, cerveja sem álcool e pecado despecaminado. Porque muitas coisas que no passado nós críamos que eram pecado, hoje não são mais. De duas, aliás, nós temos 3 opções. Ou os nossos pioneiros eram muito radicais e agora nós estamos equilibrando a coisa, ou é o desenvolvimento natural das coisas. Lógico, você não se veste hoje como as pessoas no período medieval, ou quem sabe a gente está perdendo a nossa identidade, aí não sei, aí nós temos que definir o que realmente acontece nessa situação. O certo é que esse fenômeno nos acompanha. Existem 2 livros que tratam disso e que são muito importantes. O primeiro deles é escrito em alemão. Eu coloquei a versão ao inglês, porque talvez seja mais acessível, mas do famoso teólogo historiador alemão Ernst Troeltsch. Nesse livro ele fala do processo, o que aconteceu com o cristianismo sob o impacto da cultura greco-romana, no Império Romano. E por sua vez esse outro, a subversão do cristianismo, é de um autor francês, Jacques Ellul. E esse livro ele diz o que aconteceu. Por que o cristianismo da cristandade perdeu a sua identidade e é praticamente uma versão completamente distinta dos ensinos de Cristo e dos apóstolos?
Veja, a realidade nós não temos muito tempo mais, porque o cronômetro ali não para. Não sei, pastor, tem como parar esse cronômetro aqui ou como é o negócio? Eu sou de origem de uma família de relojoeiros e eu aprendi a ser relojeiro quando pequeno também. Acho que eu tenho que honrar o tempo também e não extrapolar. Mas a realidade é uma coisa. Enquanto a igreja está evangelizando o mundo está evangelizando a igreja. Vocês me corrigiram, mas eu li equivocadamente a propósito. Não é só a igreja que evangeliza o mundo também evangeliza a igreja, só que a forma de evangelização é de secularização. Agora, deixa eu ilustrar isso. Estudos sociológicos da religião têm demonstrado que normalmente as igrejas surgem para reformar a cultura na qual existiram, e no segundo século, ou terceiro século de sua existência, como eu já mencionei, ela tende a voltar à cultura e a reler a Bíblia da perspectiva de sua cultura e perder a identidade. Você crê que os apóstolos, aliás, que o cristianismo pós-apostólico tinha o mesmo compromisso que Cristo e os apóstolos? Não creio, basta você estudar um pouco. Você crê que a tradição protestante tem o mesmo fervor, o mesmo compromisso com a palavra do que tinham os reformadores do século XVI? E você crê que nós temos o mesmo compromisso que os nossos pioneiros? Quem sabe? Mas nem sempre. Agora veja, deixa-me só ilustrar isso de uma maneira mais clara. Eu considero a história do cristianismo ou da religião em si, em geral, como uma grande corrente. Dentro do judaísmo, aliás, da nação de Israel surgiu o judaísmo. Do judaísmo surgiu o cristianismo. Do cristianismo a reforma. Dentro do anglicanismo surgiu o metodismo. E dentro do metodismo e outros surgiu o adventismo. Isso é uma maneira bem rápida, em pouquinhas palavras ali. Normalmente, quando um movimento tende a perder a sua identidade, surgem movimentos de reforma. A igreja não modifica, não muda, e aqueles movimentos se transformam em igrejas por sua conta, não imaginando que eles também se transformarão, vão passar pelo mesmo processo sociológico praticamente. Isso é uma das formas de explicar todo esse grande mosaico de cerca de 53 mil denominações cristãs diferentes. Agora, a pergunta é, se Jesus não voltar dentro em breve, quem vai nos suceder? Alguns dizem, alguns movimentos que andam por aí, eles dizem que eles são os verdadeiros, genuínos sucessores dos pioneiros. Eu não creio nisso. Em realidade, eu creio que a solução para nós é o que Ellen White fala da sacudidura. Se você lê o livro Eventos Finais, eu lembro, não sei se você lembra, mas o pastor Mário Valente fez uma semana de oração no IACS. E um sermão dele, ele disse o seguinte, que o problema nosso não é falta de membros, mas excesso de membros que não estão comprometidos. Em alemão se usa uma palavra que se chama Mitläufer. Mitläufer significa aquele que anda junto com o grupo. Ali você tem a procissão, tem o cachorro, tem o gato, nem sabe porque estão juntos, estão felizes, estão acompanhando ali. Assim nós temos, é o nosso caso. A solução para nós, como igreja, é a sacudidura que vai limpar dos não comprometidos e preparar o povo de Deus para os eventos finais. Agora, depois de tudo isso que nós consideramos, você poderia me perguntar, e qual é a função de Ellen White hoje para nós como igreja? Eu já disse que não é para acrescentar a Bíblia, para substituir a Bíblia, mas é para nos levar de volta à Bíblia.
Ela é um agente dizendo o seguinte: por favor, não permita que a tentação da cultura roube a sua identidade, o seu compromisso com a palavra. Volte à Bíblia, seja leal a ela. Nesse mosaico de diferentes opções aqui, eu creio que você deve permitir que a Bíblia fale por si mesma. Se quiser, eu posso tratar um pouquinho mais em outra ocasião, talvez hoje à tarde, mas eu lhe digo o seguinte: eu já li os escritos de muitos teólogos e pessoalmente, estou dizendo a minha, você não precisa concordar comigo, eu não conheço outro autor tão leal à Bíblia como Ellen White. Mas isso é uma questão, uma percepção minha, pessoal. Talvez você tenha outra ideia. Agora, antes de finalizarmos, eu gostaria só de chamar atenção para 3 fatores que Jamieson, no seu livro A Prophet Among You, destaca sobre a função que Ellen White exerce para nós hoje. Em primeiro lugar, atrair a atenção à Bíblia. Por que isso? A grande realidade é que nunca a Bíblia esteve tão disponível como hoje. Não sei se vocês conhecem, tem um site em inglês que se chama Bible Gateway. E nesse site você tem, olha, muitas traduções da Bíblia em diferentes línguas. Nunca a Bíblia esteve tão disponível, mas tão fechada como hoje. Eu lembro que o pastor Dwight Nelson, uma vez num sermão, ele disse que nós como adventistas somos especialistas no livro de Gênesis. Como assim? Vamos supor que o famoso pastor Jairo no dia, não sei se vocês têm esse hábito aqui, mas no dia 31 é feito um culto de passagem de pôr do sol. Então cada um, olha por favor que nesse novo ano nós leiamos a Bíblia e tal. E eu chego em casa e tomo a sério o que o pastor falou ali. E então eu começo, 1º de janeiro, 3 capítulos. Gênesis 1, 2 e 3. No outro dia, 3 capítulos. Caramba, que mudança na minha vida. Depois aquilo ali vai para 2 capítulos, para 1, e finalmente eu aguardo a nova passagem do ano para retornar o processo, mas nunca saio do livro de Gênesis. Não. Então nós somos especialistas em Gênesis. Agora, ajudar na compreensão da Bíblia. Isso é algo importante, com certeza. Nesse grande emaranhado que o cristianismo se tornou, eu creio que nós precisamos permitir que a Bíblia fale por si mesma, sem os preconceitos humanos, e aplicar os princípios bíblicos na nossa vida, porque o grande problema do cristianismo, como disse Mahatma Gandhi, é muito discurso e pouca prática. O mundo e a igreja querem ver nos cristãos a mesma coerência de vida que havia no fundador do cristianismo, Jesus Cristo, que não só pregava a verdade, mas era a verdade. E é isso que nós precisamos. E deixa eu lhe dizer que eu costumo comparar Ellen White, eu chamo ela de um GPS profético. O GPS não é a rodovia, não é o ponto de partida, não é a rodovia e nem é o destino. O GPS simplesmente procura manter você no caminho. Você vai para um lado, ele tenta, não, vem para cá, vai para lá. Nesse sentido, eu creio que Ellen White funciona como um GPS, não em substituição à Bíblia, ou nosso compromisso com Cristo, mas nos levar de volta, como diz o profeta Isaías, onde ele fala claramente, ele diz assim, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda, ouvireis uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. E eu lhe diria, o que seria da nossa compreensão do mundo hoje, sem o que nos é dito no livro Grande Conflito e Eventos Finais? Talvez nós estaríamos perdidos no mundo, sem ter uma ideia clara do que vem pela frente. Bom, nosso tempo está esgotado e eu gostaria só de concluir com aquela pergunta. Pode alguém ser salvo
sem crer em Ellen White? Com certeza. Muitas pessoas estarão no céu sem terem ouvido falar de Ellen White. Ellen White chega a dizer, alguns dizem que Ellen White diz que só os adventistas serão salvos. Eu diria que essa alegação, como se diz no sul do Brasil, está mais por fora do que arco de barril. Ellen White tem pelo menos 5 ou 6 declarações onde ela diz que entre os gentios há pessoas que nunca ouviram falar o nome de Cristo, mas vivem de acordo com a luz que têm e estarão nos céus. Ela diz que em todas as denominações cristãs há pessoas sinceras que serão salvas. A questão não é crer em Ellen White ou não. Eu creio que a resposta para essa pergunta você tem em Lucas capítulo 10, verso 16. Quem vos der ouvidos, ouve a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. A questão não é aceitar ou rejeitar Ellen White. Quando Deus coloca no meu caminho e no seu caminho alguém que realmente é usado por Deus para me advertir e eu rejeito, a coisa é complicada. Vamos supor que eu esteja em pecado e o Espírito Santo lhe impressiona para falar comigo e diz: Alberto, você tem que mudar a sua conduta. Você deveria seguir esse caminho. E eu digo: veja, não estou interessado na sua opinião, volta pelo mesmo caminho que você veio. Eu estou rejeitando a você? Lógico que estou. Mas se foi o Espírito Santo que lhe impressionou, eu não estou rejeitando só você, eu estou rejeitando o Espírito Santo que lhe impressionou e lhe usou como um agente para falar comigo. Se isso é válido para nós, como no caso dos 70, às quais Jesus está falando, quanto mais no caso de um profeta. Que Deus ajude, que nós possamos ser leais, e se você for leal, eu lhe diria, você pode reclamar essa promessa maravilhosa. De segundo Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. E só uma última pergunta. Eu lembro que nós estávamos num simpósio na Andrews e havia uma sessão de perguntas e alguém perguntou para o diretor do White Estate: qual é o livro mais importante de Ellen White? E todos estavam aguardando a resposta. Ele disse: o mais importante é aquele que você lê. Porque você pode ter todos em casa e nunca ler. Que Deus ajude que você e eu façamos um plano de compromisso com a Bíblia e quem sabe um livro que possa falar ao nosso coração, meu desejo, oração. Amém. Vamos nos colocar em pé? Eterno Pai que estás nos céus, nós agradecemos pelo dom da vida, pela salvação que temos em Cristo Jesus, especialmente também pela Tua Palavra, a Bíblia, que é o nosso guia nesses dias finais da história humana. Mas gostaríamos também de agradecer pelas manifestações do dom profético ao longo da história humana e também nesses dias finais. Que possamos valorizar isso, ler, crer e nos comprometer. E que dessa forma a nossa vida espiritual possa ser fortalecida e que nós tenhamos o privilégio de ver Jesus voltando em nossa geração. Despeça-nos nesse momento com a Tua bênção e paz em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado a todos.